Em suas 39 primeiras edições, nosso congresso foi presencial, com grande sucesso. Veio a pandemia. O desafio de realizá-lo à distância mostrou-se uma oportunidade. Aprendemos a tirar partido da internet e repetimos o sucesso. Agora, para nossa imensa alegria, o pior da pandemia parece ter passado. Assim, podemos voltar a nos encontrar. E vamos comemorar isso no maior centro de negócios da América Latina, na cidade de São Paulo. De dura poesia concreta e discreta beleza. Do ano que se comemora o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Frente a acontecimentos recentes no mundo das artes, como os NFTs, e frente à perspectiva de realidade virtual e a realidade aumentada virem a fundar uma nova internet, certamente teremos muito o que discutir. Como sempre, vamos tratar de todas as novidades no campo da propriedade industrial, pois sabemos que marcas, patentes e desenhos industriais ocupam um lugar de destaque no mundo em transformação. E vamos festejar a possibilidade de voltarmos a nos ver frente a frente. Depois da experiência remota bem-sucedida, quem, por qualquer motivo, não puder estar em São Paulo, não ficará excluído de nosso congresso e poderá interagir com os presentes. Todos poderão assistir a todas as sessões simultâneas no momento que convier, pois o Congresso Internacional da BPI de 2022 será híbrido, como os novos tempos estão a permitir. E todas as sessões ficarão disponíveis na internet como desejam os nossos associados. É um novo desafio, mas estamos confiantes no sucesso. Afinal, São Paulo sempre foi palco de imensos desafios, da expansão de nosso território à independência, do sucesso de nossa indústria à grande revolução verde que impulsiona o Brasil e da afirmação de nossa cultura e nossas artes. A fronteira agora é no universo virtual e no ambiente de negócios que nele se constrói, totalmente dependente da melhor regulação possível da propriedade intelectual. Se preparem para as discussões instigantes do Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Será uma grande confraternização. Não perca! Muito bem. Enquanto o Samuel pluga aí a apresentação dele, queria dar bom dia a todos. Nós temos cerca de mais de 50 pessoas na nossa comissão aqui no encontro. Então, agradeço a presença de todo mundo nesse primeiro encontro científico das comissões de estudo. Meu nome é Fábio Pereira, eu sou um dos co-coordenadores da Comissão de Estudo de Direito Digital e Privacidade de Dados da ABPI, junto com o José Eduardo Pieri, e a nossa coordenadora adjunta, que é a Vanessa Ribeiro, certo? Hoje a gente tem, o tema que a gente vai tratar hoje é biometria na jurisprudência, desafios e oportunidades para a inovação, e a gente tem o prazer de ter conosco o Samuel Oliveira, que é doutorando em Teoria do Estado e Direito Constitucional pela PUC do Rio, mestre em Direito e Inovação pela UFJF, autor do livro Sorria, Você Está Sendo Filmado, Repensando Direitos na Era do Reconhecimento Facial, publicado pela Revista dos Tribunais. O Samuel, a gente tem o prazer de ter ele conosco hoje. Ele fez um estudo bastante aprofundado sobre o tema da biometria e bastante sobre reconhecimento facial. A gente percebe que é um tema bastante controvertido e de desenvolvimento muito rápido em tecnologia, e no Brasil, obviamente, um tema bastante importante, né? Usado muito por o reconhecimento facial e a biometria usada muito por bancos, usada para controle de ponto, usada para outras situações, aeroporto, por exemplo, e para outras situações de interesse público. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre esse tema. Eu queria deixar a Vanessa à vontade também para dar um bom dia para todo mundo e aí já passar a palavra para o Samuel. Tá bom? Obrigado aí pela presença de todos. Obrigado, Fábio. Obrigado, Samuel. A BPI, estendemos cumprimentos a todos os presentes conosco essa manhã.
A gente organizou aí com bastante carinho essa fala sobre biometria, né? Um tema que toda hora a gente vê, né, nas manchetes de jornais, e pode ou não pode, quais que são os limites, né? O quão claras são as informações sobre o uso desses dados. Então, a gente achou interessante trazer como proposta aí para debate nesse primeiro tema e reforçar, né? Acho que o Samuel vai começar com uma exposição inicial, mas reforçar que vocês nos acionem aí também via chat, se engajem na discussão do tema e, enfim, sem mais delongas, passar para o Samuel já com o nosso reforço de agradecimento pela sua participação aqui no nosso painel hoje, Samuel. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Fábio. Vanessa, prazer conhecê-la. Fábio, bom revê-lo, apesar de nosso breve encontro ontem. Novamente, peço desculpas pelo atraso. E, enfim, sem mais delongas, Fábio já fez a apresentação. Eu vou apresentar uns slides que eu preparei. Eu peço desculpas por não estarem muito bem finalizados, mas foi um pouco em cima da hora para poder essa participação aqui no modelo da apresentação que foi proposta. Mas espero poder contribuir um pouco do debate, trazer algumas considerações iniciais sobre o tema, a partir da minha experiência, da minha pesquisa sobre reconhecimento facial. E peço, claro, por favor, que fiquem à vontade para fazer perguntas, mandar no chat, e depois vamos ter um espaço aberto para discussão e poder aprofundar o debate. Deixa eu compartilhar minha tela. Talvez você tenha que compartilhar a tela cheia. Eu não estou achando essa opção aqui, na verdade, de tela cheia. Vamos lá. Aquele velho paradoxo que a gente estuda novas tecnologias, a gente debate sobre regulação de tecnologia, mas na hora que a gente tem que lidar com alguma tecnologia, a gente sempre toma essa coça, né? A gente trabalha com tecnologia, mas ela não necessariamente trabalha para a gente. Pois é, infelizmente. Deixa eu ver se eu consigo soltar aqui. Não. Deixa eu fazer um teste aqui. Eu realmente não estou conseguindo compartilhar o documento aqui. Se você quiser, me encaminha, Samuel, que eu abro aqui e vou passando para você. Beleza. Acho que vai ser o jeito aqui, porque realmente está. Eu não estou achando a opção de abrir o documento. Deixa eu ver se eu fazer um teste aqui. Eu mandei no chat, Fábio, o documento está carregando. E Vou aí já abrir fica ele. disponível também para todos que tiverem interesse em ficar com a apresentação. Ele ainda não aparece aqui para mim, não. Está carregando ainda. Aqui para mim não está aparecendo a opção de compartilhar a tela inteira. Então, De qualquer jeito, me encaminha por e-mail, se você tiver com o e-mail aberto aí. O que chegar primeiro eu abro.
Vamos fazer um teste. Deixa eu ver se consigo entrar no outro computador aqui. Eu tenho dois computadores conectados. Se eu conseguir entrar no outro, eu faço pelo outro computador. Vê se chegou aí, Fábio, por favor. Eu mandei, acho que aqui deu que foi concluído. Peraí. Mandei aqui no chat o e-mail, tá? Aqui deu que ainda não foi enviado. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Ainda não. Deixa eu fazer um teste, eu vou me ausentar só um segundo, Fábio. Agora foi. Tá Perfeito. aparecendo aí para vocês? Tá. Aqui aparece para mim. Sim, obrigado. Tá comigo aqui, Boa. daí você vai me instruindo que eu passo para você. Boa. Obrigado, gente. Desculpa novamente. Vanessa, aí pode ir passando à medida que eu for falando, não precisa ficar esperando, não. Então, a ideia aqui seria trazer, na verdade, mais considerações iniciais sobre tecnologia de reconhecimento facial, sobre o debate em torno do reconhecimento facial. Peço até desculpas por desviar um pouco do tema que foi proposto originalmente, que seria a biometria na jurisprudência, até mesmo porque, como a gente conversou ontem, né, Fábio, a gente tem visto que é um assunto muito novo, então a gente tem pouca jurisprudência de fato sobre o assunto, é um assunto bastante recente, que tem suscitado mais polêmicas do que decisões de fato. E boa parte do que eu vou falar aqui hoje está baseado na pesquisa que eu fiz no meu mestrado em Direito e Inovação, e que virou a minha dissertação, depois ampliada e corrigida, virou esse livro que foi publicado no ano passado, que, até onde eu sei, é o único livro no Brasil sobre o tema do reconhecimento facial. É um pouco mais específico do que o tema de biometria de maneira geral, mas cujas bases, cujos pressupostos são aplicáveis sempre que a gente estiver falando do uso e do tratamento de dados pessoais biométricos. Pode passar, Vanessa, por favor. Então, começar com uma definição, tentar trazer um conceito de tecnologias de reconhecimento facial. No atual contexto que a gente vive, enfim, considerando todo o avanço tecnológico e as novas tecnologias, as novas técnicas que têm sido empregadas para reconhecimento facial, a gente pode definir uma tecnologia de reconhecimento facial como um software, como um programa de computador que vai empregar diferentes técnicas de inteligência artificial para reconhecer ou identificar rostos humanos a partir de uma imagem, geralmente obtida por meio de fotos ou vídeos. Então, e eu vou entrar nesse detalhe daqui a pouco, o reconhecimento facial, da maneira como a gente se refere a ele hoje, quando a gente fala em TRFs, tecnologias de reconhecimento facial, a gente está falando basicamente de um sistema cujo principal componente é esse programa de computador, esse software, ou essa aplicação que vai fazer o reconhecimento do rosto ou da emoção de uma pessoa a partir da foto ou do vídeo dessa pessoa, geralmente. E essa ressalva que a gente tem no geralmente é bem interessante, porque, embora seja óbvio que você consegue fazer a identificação do rosto de uma pessoa a partir de uma foto ou de um vídeo, tecnologias mais recentes têm feito, ainda que com um grau de precisão bem baixo, bem rudimentar, o reconhecimento facial de pessoas a partir, por exemplo, de ressonâncias magnéticas. Então, onde o ser humano não consegue enxergar um padrão, a gente veria simplesmente uma massa amorfa. Já existem aplicações, já existem softwares que são capazes de associar imagens de ressonâncias magnéticas a uma pessoa a partir, então, de um sistema de reconhecimento facial. E então, mas enfim, ficando no âmbito da realidade, do aplicável, do que a gente tem vivido, como que funciona esse sistema de reconhecimento facial? A gente vai ter uma primeira etapa de captura. A gente vai ter a imagem do rosto da pessoa capturada a partir de uma foto ou de um vídeo.
A gente vai ter uma segunda etapa, que é uma etapa de análise. O software utilizado, então, ele vai fazer o reconhecimento facial em si, vai analisar a geometria do rosto da pessoa. Então, os principais modelos de reconhecimento facial que a gente tem hoje em dia, eles operam dessa maneira, eles identificam diferentes pontos no rosto da pessoa, seja a distância entre os olhos, a distância dos olhos ao nariz, a distância entre as sobrancelhas, enfim, são vários pontos aos quais são atribuídas coordenadas, e dessas coordenadas somadas, a gente pode criar, então, o que a gente vai chamar de uma assinatura facial. Seria um número único ligado justamente aos elementos do rosto dessa pessoa. Então, a partir dessa segunda etapa de análise, a gente vai ter uma terceira etapa de comparação. E aí a gente vai poder, enfim, para diferentes finalidades, a gente vai poder pegar essa assinatura facial e a gente vai comparar com aquelas já cadastradas em banco de dados. Seria um processo automatizado, realizado por inteligência artificial, daquilo que a gente poderia fazer manualmente, de você selecionar, olhar foto por foto de uma pessoa, olhar, enfim, pegar uma foto e comparar com todas as outras fotos em um álbum e tentar identificar qual que é aquela pessoa naquela primeira foto que você está usando como base para identificação. Então, o que diferencia muito esse sistema de reconhecimento facial hoje em dia é justamente o emprego de Big Data e de técnicas de inteligência artificial. Embora a gente pudesse trabalhar com reconhecimento facial, reconhecimento fotográfico já há mais de uma centena de anos, desde que surgiu a câmera fotográfica, o que a gente tem hoje em dia, o que diferencia essa tecnologia é justamente o emprego dessas novas ferramentas. Então, a gente consegue ter bases de dados, a gente tem bancos de dados gigantescos, que não necessariamente precisam contar com a imagem da pessoa, mas sim com essa assinatura facial. E a partir do momento que você tem a identificação da pessoa, que você tem a identificação da assinatura facial dessa pessoa, você vai conseguir comparar com aquelas já no banco de dados. E aí a gente pode, claro, comparar no universo de 1 para N. Eu posso pegar uma imagem do rosto da Vanessa e comparar com milhões de imagens no banco de dados para entender se a Vanessa está naquele banco de dados. Por exemplo, o banco de dados de procurados da Polícia Federal. Ou então a gente pode fazer uma comparação de 1 para 1. Eu posso pegar uma foto tirada agora do rosto da Vanessa e verificar se essa imagem do rosto da Vanessa corresponde àquela imagem específica que é atribuída à Vanessa no banco de dados que eu tenho, que é muito comum, é o caso que a gente tem visto muito recentemente, principalmente nos três últimos anos, que é para prevenção de fraudes em banco, ou então, às vezes, em contratação de serviços de telefonia, de serviços telefônicos, por exemplo. Enfim, passando a etapa de comparação, a gente vai ter a determinação, a gente vai ter a verificação ou identificação do rosto analisado, que é isso que eu acabei de falar. A gente vai verificar se aquele rosto, aquela imagem, aquela biometria facial corresponde a uma que tem no banco de dados, onde vai tentar identificar a quem pertence aquela assinatura facial, dentre todas aquelas existentes no banco de dados que a gente está usando como base para a comparação. Pode passar, por favor, Melissa. E então, o que é a biometria facial exatamente? A biometria facial vai ser esse número, essa assinatura que a gente vai ter, essa identificação que a gente tem, a partir, então, de diferentes metodologias que a gente pode empregar para a identificação da pessoa a partir dos seus traços faciais. E é muito interessante notar como existem diferentes técnicas e diferentes metodologias para isso. Acredito que muita gente que utilize celulares que contem com sistemas de reconhecimento facial, e uma atualização, acho que muito esperada, principalmente pelos usuários de iPhone nesse último ano, foi a possibilidade de identificação da pessoa mesmo usando máscara. É uma atualização que veio recentemente nos aparelhos da Apple, porque antes o sistema de reconhecimento facial que a Apple entregava identificava pontos do rosto inteiro da pessoa, e agora, então, esse reconhecimento ele é feito a partir somente da região dos olhos. Então, a gente pode ter diferentes técnicas para poder identificar, então, essa biometria facial e criar essa assinatura facial. Pode descer, Vanessa, por favor. Então, é importante ter em mente que reconhecimento facial ele não é exatamente a mesma coisa que reconhecimento fotográfico.
Reconhecimento fotográfico, como o próprio nome indica, é você pegar uma fotografia e tentar entender tentar verificar se essa fotografia pertence ou corresponde a determinada pessoa. E aqui essa imagem que eu trouxe é de um caso bastante polêmico, na verdade, que a gente tem vivenciado nesse último ano, sobretudo com a pandemia, que é a prisão de pessoas com base em reconhecimento fotográfico, a partir de bases de dados um tanto quanto obscuras que as polícias militares, sobretudo, têm criado aqui no Brasil. Mas não vou entrar nesse detalhe agora, pode descer, Vanessa, por gentileza. Então, o que é importante a gente ter em mente? A LGPD, por exemplo, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela não vai trazer uma definição do que é dado pessoal biométrico. A LGPD ela se limita, então, no artigo 5º, inciso 2, a definir dado biométrico como um dado pessoal sensível, que é todo dado pessoal sobre origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, enfim. E bem no final do inciso, a gente tem dado genético ou biométrico quando vinculado a uma pessoa natural. Então, a gente consegue extrair essa definição de dados biométricos a partir do GDPR, do Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, em que a gente vai ter que dados biométricos são os dados resultantes de tratamentos técnicos específicos relativos às características físicas, fisiológicas ou comportamentais de uma pessoa singular, que permitem ou confirmam a identificação única dessa pessoa singular, como imagens faciais ou dados dactiloscópicos. Então, é bem óbvio, né? Quando a gente fala em biometria, talvez o primeiro caso que a gente tem em mente é justamente o dado dactiloscópico, e, mais recentemente, a imagem facial, a biometria facial. Mas não somente isso. Isso fica muito claro, por exemplo, com o decreto 10.046, que cria o Cadastro Base Cidadão, de 2019, em que dados pessoais biométricos são entendidos como todos aqueles dados comportamentais de uma pessoa. Por exemplo, o jeito de andar pode ser considerado um dado pessoal biométrico, a voz, a íris, o jeito de digitar, a disposição das linhas da palma da mão de uma pessoa. Até mesmo alguns estudos têm identificado que cada pessoa, cada ser humano emite uma frequência de ondas cerebrais específicas. Então, até nesse contexto, até mesmo a onda cerebral de uma pessoa poderia ser considerado um dado biométrico para identificação. E aí, um ponto importante que é trazido pelo considerando 51 do GDPR e que se aplica também aqui ao Brasil, nossa realidade de proteção de dados, é que o tratamento de fotografia não é por si só o tratamento de um dado pessoal biométrico. Uma confusão muito comum que a gente costuma ver, as pessoas classificando a fotografia como um dado sensível, por supostamente se tratar de um dado pessoal biométrico, mas é importante que a gente tenha em mente que não necessariamente a fotografia corresponde a um dado pessoal sensível, porque ela só vai corresponder a um dado pessoal sensível quando a gente aplicar alguma técnica ou meio de processamento que permita a identificação inequívoca da pessoa, como, por exemplo, se a gente utilizasse essa fotografia para extrair a biometria facial da pessoa. Aí sim a gente estaria falando em um dado pessoal sensível. Vanessa, por favor. E, enfim, a gente tem uma série de dados pessoais, e aí sim dados pessoais sensíveis, que podem ser obtidos a partir também do reconhecimento facial. A gente tem dados referentes à raça ou etnia, a gente tem dados referentes a gênero, e a gente tem dados também referente à idade. Pode ser, Vanessa. E aí, falando de uma maneira um pouco mais global, antes da gente partir, de fato, para como utilizar, como tratar esses dados pessoais, a gente poderia pensar o que pode dar errado. E pode descer, por favor. Aqui tem um exemplo singelo, mas de um sistema de reconhecimento facial que não identifica adequadamente o rosto de pessoas asiáticas. No exemplo da esquerda, é uma câmera da Nikon que tem um sistema de deletar fotos ou de perguntar se a pessoa quer deletar a foto caso a pessoa saia de olho fechado na foto. E o que estava acontecendo com muita frequência é que estava identificando que pessoas asiáticas estavam de olho fechado. Mesma coisa no exemplo do lado, num sistema de processo seletivo online, em que se pedia que o candidato publicasse uma foto olhando para a câmera, e aí ocorria no mesmo erro. Pode descer, por favor, Vanessa. Um erro muito comum também que a gente tem visto
é que sistemas de reconhecimento facial eles são altamente imprecisos com pessoas de pele negra, de pele preta ou parda. A gente tem esse exemplo em todo o mundo. A gente tem no Reino Unido com o sistema de passaporte e fotografia. A gente tem, no caso do Zoom, que tem dificuldade quando a gente usa um plano de fundo para identificar pessoas negras. A gente tem o fato que, por exemplo, 90,5% dos presos por reconhecimento facial no Brasil são pessoas negras. Pode descer, Vanessa. A gente tem um outro problema, por exemplo, que dessa notícia de 2019, que o sistema de reconhecimento facial da Polícia do Rio de Janeiro ela falhou no segundo dia da sua fase de testes. Pode descer, por favor. E, enfim, a gente tem vários estudos indicando como que esses sistemas de reconhecimento facial eles podem ser altamente discriminatórios. E isso, sobretudo, tem que fazer a gente repensar como que esses sistemas vão ser empregados, para que finalidade e também quais mecanismos de salvaguardas de direito, quais mecanismos de proteção às pessoas a gente vai ter que embutir na utilização desses sistemas. Isso acontece, esses erros acontecem por uma série de razões. Pode descer. A gente tem, por exemplo, bases de dados desatualizadas, que é o que levou ao erro do sistema de reconhecimento facial no Rio de Janeiro. A própria polícia militar admitiu que a base de dados que eles estavam utilizando não era atualizada há quase 2 anos. E ainda assim eles decidiram utilizar aquela base de dados para poder identificar pessoas suspeitas ou pessoas foragidas. Pode descer, Vanessa. Um outro erro que a gente pode ter muito problema são imagens em baixa resolução. Quando a gente tenta fazer esse reconhecimento facial a partir de imagens de pouca qualidade, é bem comum, enfim, as chances de erros aumentam proporcionalmente, inversamente proporcional à qualidade da imagem. A gente tem vieses na base de dados que são utilizados para treinar o algoritmo. Como a gente está falando em reconhecimento facial automatizado, a gente tem sempre que pensar em como que essas bases de dados elas são treinadas, como que esse algoritmo ele é treinado, quais bases são utilizadas para o treinamento desses algoritmos. E o que é muito comum, por exemplo, um exemplo bem fácil de entender como que essas bases enviesadas podem alterar a precisão desses algoritmos, é a gente pensar novamente no exemplo dos celulares. Se a gente pegar, existem alguns estudos que indicam, por exemplo, que os celulares da Huawei, que é uma empresa chinesa, ou da Xiaomi, eles apresentam uma taxa de erros de identificação de pessoas asiáticas muito menor do que aqueles desenvolvidos pela Apple, por exemplo, justamente porque a base de dados da Xiaomi ou da Huawei conta majoritariamente com pessoas de origem asiática, ao ponto que, por exemplo, celulares da Apple são treinados majoritariamente com imagens de pessoas brancas e, sobretudo, de homens brancos. Pode ser, Vanessa. Enfim, a gente tem vários vieses de gênero, vieses raciais que vão influenciar nesse resultado final. E a gente tem uma série de direitos que estão em jogo quando a gente está falando de tecnologia de reconhecimento facial. E eu vou me adiantar aqui, não vou entrar especificamente em cada um desses detalhes, mas a gente pode pensar que, de uma maneira global, o uso de tecnologias de reconhecimento facial vai afetar o direito à privacidade, o direito à liberdade, o direito à igualdade e o direito à proteção de dados. Pode descer, Vanessa, por gentileza. Não vou entrar em cada um desses detalhes, acredito que todos aqui tenham tanto conhecimento quanto eu, enfim, principalmente mais sobre cada um desses direitos fundamentais que a gente tem. Pode descer, Vanessa, vamos seguir aqui para não estender muito. Um caso interessante sobre o uso de tecnologia de reconhecimento facial foi no movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos nos últimos anos, em que foi muito criticado o uso de sistemas de reconhecimento facial pelas polícias nos Estados Unidos. Isso levou, inclusive, ao movimento de suspensão do desenvolvimento e da venda dessas tecnologias por empresas como a Microsoft, a IBM. Então, é um movimento que tem partido muito da sociedade civil e que tem refletido nesse desenvolvimento tecnológico também. A gente tem, claro, a proteção de dados, com a Lei Geral de Proteção de Dados, com, enfim, a nova emenda constitucional. Pode descer, Vanessa, por favor. E aí, sim, como que a gente poderia, então, pensar no tratamento adequado desses dados pessoais biométricos? A gente tem, e aí, Vanessa, pode descer, por favor, alguns pontos na LGPD que são importantes a gente ter em mente.
O primeiro deles é que a LGPD ela não vai se aplicar ao tratamento de dados pessoais realizados para fins de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou atividades de repressão de infrações penais. Então, quando a gente pensa nos principais usos do reconhecimento facial, que é fins de segurança pública, defesa nacional, segurança, investigação e repressão, a gente não vai estar falando da aplicação da LGPD, pelo menos não das disposições gerais da LGPD, de uma maneira global, mas sim, claramente, dos princípios e fundamentos da LGPD, eles devem ser observados. Então, a gente não vai entrar aqui nesse assunto especificamente de reconhecimento facial para fins de segurança pública, mas pode descer, Vanessa. O que a gente tem visto mundialmente é um movimento de banimento desse uso, do uso de reconhecimento facial para fins de segurança pública. A proposta da União Europeia para regulamento de inteligência artificial, o AI Act, ele propõe claramente que o uso de tecnologia de reconhecimento facial para fins de segurança pública deveria ser banido, exceto em situações muito específicas e deve depender de autorização judicial para esse uso. Então, o uso massivo de reconhecimento facial tem sofrido um movimento de represália em todo o mundo, no sentido de se evitar que seja utilizado para esse fim. Então, a gente tem esse movimento na União Europeia e a gente tem, pode descer, um movimento recente no Brasil também, uma campanha que foi lançada ontem, que tem tentado justamente evitar o uso de reconhecimento facial para fins de segurança pública. E pode descer, Vanessa. Um caso muito interessante que a gente tem, talvez todos já tenham ouvido falar, é o caso da Clearview AI. A Clearview é uma startup, ela é bem recente, de salvo engano, é de 2017 a 2016. E é uma startup cujo objeto de trabalho, enfim, cujo produto é o scrapping, é a coleta de imagens de rostos de pessoas que estão publicamente disponíveis na internet, a partir de sites como Facebook, Instagram, enfim, buscadores de ferramentas de busca. E o que a Clearview faz é identificar o rosto, criar uma base de dados. Eles contam hoje em dia com uma base de dados gigantesca de fotos retiradas a partir da internet, o que em tese não seria nenhuma atividade ilegal, uma vez que as imagens estão disponíveis publicamente. Mas o que a gente tem visto é que a Clearview ela tem enfrentado uma série de represálias em todo o mundo por conta desse modelo de negócios. Eu trouxe, pode descer, por favor, Vanessa, algumas notícias recentes. Enfim, um outro ponto também importante que eu acabei esquecendo de falar agora é que a Clearview ela fez esse desenvolvimento dessa ferramenta de identificação de reconhecimento facial a partir dessas bases de dados disponíveis na internet. E a Clearview ela vende esse produto, ela vende essa ferramenta de reconhecimento facial para, enfim, polícias, principalmente nos Estados Unidos, e para órgãos de investigação, para governos, enfim, é um uso que tem sido bastante empregado. E o que a gente tem visto são 3 notícias recentes, de novembro, dezembro e março de 2021 e março desse ano, todas da Europa, em que, por exemplo, a França determinou que a Clearview parasse com as operações em território francês, o Reino Unido, mesma coisa, e as duas ameaçaram, enfim, multar a Clearview AI se eles continuassem com suas operações nos Estados Unidos. E a Itália emitiu uma multa de 20 milhões de euros, que é a multa máxima permitida pelo GDPR, justamente em função desse tratamento de dados pela Clearview. O principal argumento é que a Clearview ela faz a coleta desses dados sem consentimento dos titulares, e aí então a gente poderia estar pensando, em termos de LGPD e também de GDPR, de um desvio de finalidade. Quando a gente faz o upload, imagino que todos aqui concordariam comigo, quando eu posto uma foto no Facebook, no LinkedIn, eu, enfim, não estou pensando que essa foto vai ser utilizada para criar uma base de dados que futuramente a polícia pode utilizar para algum tipo de investigação. Então, o principal argumento das autoridades de proteção de dados na Europa é justamente isso, essa falta de consentimento, esse desvio de finalidade por parte do tratamento da Clearview e que, enfim, tem levado a essas decisões no sentido de proibir a atividade. A Clearview também sofreu uma represália semelhante na Austrália e em diversos estados dos Estados Unidos. Essa atividade econômica da Clearview ela tem sido proibida. Pode descer, Vanessa, por favor.
E aí sim, falando em como que a gente pode fazer o tratamento desses dados pessoais, pode descer, por favor. A gente tem no artigo 11 da LGPD essas bases legais que vão garantir o tratamento de dados biométricos, né, de dados pessoais sensíveis de maneira geral, mas como o artigo 5º, inciso 2, define o dado biométrico como um dado pessoal sensível, a gente vai ter que observar alguma dessas bases legais para que a gente possa ter o processamento desses dados. Então, digamos que a maneira mais simples que a gente teria seria, no inciso 1, consentimento do titular, mas que deveria ser dado de forma específica e destacada para finalidades específicas. Então, é sempre importante a gente ter isso em mente quando a gente está falando do reconhecimento facial, o consentimento do titular, enfim, se esse reconhecimento facial for baseado no consentimento, ele tem que ser específico e destacado e com finalidades específicas. E aí, claro, a gente tem essas outras 7 hipóteses em que a gente vai ter o tratamento de dados pessoais sem fornecimento de consentimento. E como eu falei, a gente tem, para fins de segurança pública, não vai ter aplicação da LGPD, mas em muitos casos a gente vai ter o uso de dados biométricos, por exemplo, pelo setor público, com base tanto na hipótese B quanto na, enfim, D. Enfim, basicamente todas essas bases de dados elas poderiam ser utilizadas em algum momento pelo setor público para o tratamento de dados pessoais biométricos. Mas é preciso, obviamente, que a gente tenha certo cuidado com isso. Você pode descer, Vanessa, por favor? Por exemplo, a gente tem o caso de 2020, no ano passado, em que a Senacom multou a Hering em 58 mil reais pelo uso indevido de reconhecimento facial. Aqui em São Paulo, no Shopping Morumbi, a Hering estava utilizando o sistema de reconhecimento facial para identificar os clientes que entravam na loja. Só que estavam fazendo isso sem o consentimento. E por todas as bases legais que a gente tem no artigo 11, o consentimento seria a base legal mais aplicável aqui nesse caso. E como esse reconhecimento facial ele foi feito sem o consentimento dos titulares, a Senacom entendeu haver um tratamento indevido desses dados e, por isso, aplicou essa multa. Lembrando que, quando isso aconteceu, em 2020, as sanções LGPD ainda não estavam vigentes, então a multa foi emitida pela Senacom com base, sobretudo, no descumprimento de dever de informação previsto no CDC. Pode descer, Vanessa, por favor. Um caso também que é bem famoso, acredito que seja do conhecimento de todos, é a condenação da Via 4 pelo uso de tecnologia de reconhecimento facial no metrô de São Paulo. Esse é um caso de 2021, uma decisão de 2021. E o Instituto de Defesa do Consumidor entrou com uma ação civil pública contra a Via 4, a concessionária de metrô aqui de São Paulo, porque a empresa estava utilizando sistemas de reconhecimento facial para identificar gênero, idade e emoções dos passageiros, quando eles olhavam para os anúncios publicitários nos trens do metrô. E o que a juíza decidiu na sentença foi que não apenas haveria uma violação uma violação ao direito à proteção de dados, como estabelecido na LGPD, mas a empresa também estaria violando o dever de informação presente no artigo 6º e no artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor. E, então, é muito interessante a gente observar que, embora muita gente pense que a proteção de dados ela surge com a LGPD ou surge com o GDPR, a gente já tem todo um arcabouço jurídico que permite identificar como que a proteção de dados ela já é existente, ela já era um dever por parte das empresas e também do poder público desde antes da LGPD. E aí, agora, uma decisão mais recente, a Justiça suspendeu o sistema de reconhecimento facial no metrô de São Paulo novamente. A decisão de 2021, ela determinou que não fosse mais utilizado esse sistema de identificação de emoções, e agora houve uma liminar em março desse ano, que suspendeu definitivamente o uso do sistema de reconhecimento facial no metrô de São Paulo, justificando que não há o consentimento dos cidadãos para esse tratamento de dados, e segundo a resposta da Via 4, é que esse tratamento ele teria fins de segurança pública, mas o que se entendeu e que motivou a liminar foi que, na realidade, não há comprovação de como que o tratamento desses dados está, de fato, auxiliando, enfim, está sendo empregado para fins de segurança pública, como que tem auxiliado as forças de segurança pública.
e que, portanto, o sistema de reconhecimento facial deveria ser suspenso em razão dessa não comprovação da finalidade. E aí também interessante, ontem mesmo a Microsoft anunciou que vai suspender a criação, o desenvolvimento de sistemas de reconhecimento de emoção por uma série de motivos, mas afirmando, por exemplo, que poderia ser empregado para fins discriminatórios, afirmando também que não existe um consenso quanto ao que seria uma emoção, como definir emoções, sobretudo a partir de um algoritmo. Então, o que a gente tem visto é que há cada vez mais cautela e há cada vez mais o pensamento de se desenvolver inteligências artificiais verdadeiramente éticas, e isso implica diretamente reduzir ou repensar como que tecnologias de reconhecimento facial elas são empregadas ou elas são, em primeiro lugar, desenvolvidas. Então, o último ponto que é muito importante a gente ter em mente, se você puder subir, Vanessa, 2 slides, por gentileza, que foi até um ponto que o Fábio trouxe, um uso muito recente que a gente tem visto, que também mencionei no início da minha fala, é o tratamento de dados pessoais biométricos, sobretudo de reconhecimento facial, nas hipóteses de garantia de prevenção à fraude e à segurança do titular. Então, talvez seja o uso que a gente mais tem visto hoje em dia, e tem sido talvez a maior preocupação das empresas, que é como garantir maior segurança, como evitar ou prevenir fraudes por parte enfim, tanto para proteger os titulares quanto para proteger o próprio negócio. Então, o que a gente tem visto, eu acredito que talvez muitas pessoas tenham passado por isso recentemente, ao ir a uma loja de telefonia, por exemplo, e contratar um serviço telefônico, que é o atendente ou a atendente pedir para tirar uma foto da pessoa para poder fazer a identificação com base no reconhecimento facial e garantir, assim, que é aquela pessoa o titular da conta que está fazendo aquela transação. Isso é muito comum também, sobretudo com bancos digitais. Eu, por exemplo, não me lembro a última vez que eu fui a uma agência física de um banco. Então, a gente precisa pensar mecanismos, sim, que vão garantir a segurança, que vão prevenir fraudes nessas operações que têm sido cada vez mais comuns no nosso dia a dia. Então, é muito comum também a gente ter esse tipo de utilização de reconhecimento facial em aplicativos de banco, em aplicativos de celular, enfim. Então, é importante a gente ter em mente isso, que ou a gente vai precisar de um consentimento do titular para esse tratamento, ou então a gente vai poder utilizar como base legal a garantia de prevenção à fraude e a segurança do titular, que inclusive é uma base legal que não existe no GDPR, que inspirou a LGPD, mas é uma base legal que pode ser muito utilizada e que, enfim, de fato tem sido muito utilizada para esse fim. Então, é importante sempre ter em mente a necessidade de uma base legal que justifique isso e que permita, enfim, permita a utilização dessa tecnologia de uma maneira benéfica e não que, enfim, implique fins discriminatórios, como eu apontei no início da minha fala. E aí, enfim, para encerrar aqui, um último ponto que eu gostaria de trazer é que mesmo quando a gente tem essa base legal da garantia à prevenção à fraude, ou talvez o consentimento, é importante também a gente pensar cada vez mais na necessidade de aprimoramento, de aperfeiçoamento desses sistemas de reconhecimento facial. E aí eu trago como exemplo um caso de um colega meu advogado, inclusive entrou em contato comigo para discutir justamente isso. A cliente procurou esse meu colega porque fizeram um empréstimo no nome dela em um banco. Ela não reconheceu o empréstimo, ela contestou a realização desse empréstimo, e o que o banco alegou foi que o empréstimo foi autorizado e foi verificada a identidade, enfim, a titularidade do titular da conta a partir do uso de reconhecimento facial. Mas, na realidade, os modelos de reconhecimento facial que foi utilizado foi a partir da comparação de uma foto da cliente com a foto constante na base de dados utilizada pelo banco. E isso pode ser problemático, por exemplo, porque, como eu comentei no início da minha fala também, existem diferentes métodos, existem diferentes tecnologias de reconhecimento facial. E talvez uma das mais frágeis, se não a mais frágil, seja a comparação de uma foto com uma foto, justamente como ocorreu nesse caso do banco e que levou a uma fraude.
Então, existem vários estudos e também pesquisas de vários acadêmicos que falam que a melhor maneira de você proteger um dado pessoal biométrico é você confiar ou você depender da liveness, da vivacidade e não tentar proteger com base no segredo. Então, é o caso, por exemplo, de a gente pensar sistemas de reconhecimento facial que não sejam frágeis no sentido, por exemplo, de comparar uma foto com uma foto, mas de exigir, às vezes, um vídeo ou de algum sistema que demonstre que a pessoa é, de fato, aquela pessoa que está utilizando aquele sistema e não que você está utilizando, por exemplo, uma foto para fraudar esse sistema de reconhecimento facial. É o caso, por exemplo, uma vez mais, da tecnologia utilizada pela Apple nos celulares, nos iPhones, enfim, nos outros dispositivos, em que é feita uma leitura do rosto da pessoa, não a partir de uma foto que é tirada e comparada com a foto cadastrada, mas sim com base na leitura em tempo real de vários pontos do rosto da pessoa para poder fazer essa identificação. Então, enfim, é importante a gente ter em mente, e eu uso isso para concluir a minha fala, que por mais que a gente tenha, sim, bases legais que vão permitir esse tratamento, por mais que a gente tenha já um uso lícito e alguns mecanismos que vão permitir que a gente reduza a discriminação e a violação de direitos, é preciso a gente não se contentar com o que a gente já tem, sempre pensar em como a gente pode aperfeiçoar isso para sempre garantir, e a gente sempre garantir que haja a preservação desse direito e que também haja um desenvolvimento econômico e tecnológico que vai ser benéfico seguramente para toda a sociedade. E é isso, obrigado, pessoal, pela atenção. Bom, estou aberto a perguntas e ao debate. Samuel, obrigado pela palestra tão clara e objetiva e que deu para a gente, né, um overview sobre todas as dificuldades que temos, né, os desafios tecnológicos e com bastante conhecimento do tema. Então, obrigado por isso. A gente ainda tem no tempo regulamentar uns 18 minutos, então temos tempo para perguntas. Eu queria fazer algumas provocações, duas, e depois vou também abrir para a Vanessa, já que a gente está aqui com o microfone. A primeira delas é, as empresas, a gente não combinou, então vou te pegar de surpresa. As empresas e os clientes, a gente percebe cada vez mais o interesse de usar a biometria, né, de alguma forma facilitar esse uso da biometria. A Hering, por exemplo, nesse caso, poderia ter tentado, de alguma forma, viabilizar esse consentimento. Qual que você acha que seria uma tendência normal para um cliente, por exemplo, de varejo, ou mesmo um cliente que não é de varejo, tentar usar uma base legal apropriada para usar uma biometria ou usar o reconhecimento facial? Porque imagina só, né, como é difícil para uma Hering da vida, ou até uma loja maior, né, como a Renner, que entra a gente o tempo todo, da pessoa ali assinar um documento de consentimento. Por outro lado, se você não está usando para prevenção à fraude, você tem uma limitação muito grande das bases legais que podem ser utilizadas. Então, cria-se uma dificuldade legal para um problema que tecnologicamente vai, né, no futuro a gente vai ter talvez cada vez mais isso, apesar da cautela que está sendo imposta pelas leis. Então, como é que você vê essa dicotomia entre aquilo que a gente vê de legislação, ou seja, muita precaução legislativa em relação ao tema, ao mesmo tempo um apetite maior ainda das empresas de utilizar a biometria e o reconhecimento facial para facilitar suas vendas e facilitar o trânsito dos seus, de quem estiver interessado. Não sei se a Vanessa quer complementar aí, mas é um tema que né, me deixa curioso, assim, como é que a Hering implementaria, né? Você vai lá e dá um ok num totem, você lê na hora que você está pagando, você lê lá os termos de uso, ou uma política de privacidade, você aceita que está sendo, né, utilizado o seu reconhecimento facial, é difícil, né, do ponto de vista de tecnologia frente ao direito, né? Então, um comentário aí sobre isso. Acho que até antes, Samuel, se me permite a gente passar a palavra aí para você, só fazendo uma ponte com o que o Fábio trouxe, que eu acho que é super relevante, e tem bastante relação também com o que a gente está vendo dos poucos casos, ainda que esparsos casos que a gente tem da jurisprudência brasileira, e até se a gente tenta importar um pouco de como tem sido a experiência na Europa, nos Estados Unidos com relação a esse tema, né? Acho que todo mundo vai concordar que existem benefícios inegáveis, nem que seja a facilidade de você acessar algum serviço, acessar algum produto, e existem malefícios inegavelmente conectados com isso, da vigilância e a discriminação, que são dois dos pontos que ficam bastante fortes e claros da sua apresentação.
E, de outro lado, quando a gente olha para os casos, quando a gente olha para a tentativa de se aproveitar dos benefícios dessa tecnologia, o que a gente vê muito é não só a sociedade, mas agora o próprio judiciário reclamando ou pedindo muita transparência. Então, será que o problema é na tecnologia ou na falta de transparência com relação ao uso da tecnologia? A gente entra em vários outros aspectos, inclusive estamos no Fórum de Propriedade Intelectual, né, até das restrições de transparência quando elas esbarram em segredos de negócio, né? O que eu devo ou não revelar e o quanto que esse debate deveria ser público, né? Por exemplo, eu defendo que relatórios de impacto, por exemplo, com relação a atividades que envolvam reconhecimento facial ou envolvam uso de dado biométrico em larga escala, necessariamente pela legislação brasileira dependeriam, né, ou estariam conectados, ou deveriam estar lastreados em um relatório de impacto. Deveria publicar esse relatório de impacto, ainda que eu não fosse uma entidade pública, né, eu não estivesse utilizando aquilo para fins de segurança pública. E aí, como que você também dá essa transparência dentro desse conceito, dentro dessa questão de que esse consentimento, que eu acho super complicado, como o Fábio disse, impraticável, eu não acho que é essa a equação que a gente deveria propor, né, em termos de base legal, porque no final do dia não adianta eu obter o consentimento e eu continuar violando um monte de princípios da lei, porque eu não estou dando segurança, eu estou discriminando pessoas com aquela tecnologia e uma série de outras questões que a gente continua a estar sujeito, né, na LGPD, muito embora eu tenha o consentimento, e você tem que ter um consentimento que ele vai ser sempre informado, então essa transparência, ela necessariamente ela vai precisar estar conectada a essa ideia do consentimento. Enfim, uma viagem aí global, mas é mais para tocar um pouco nesses aspectos de transparência e dessa necessidade e como obter este consentimento, né? Bom, Fábio e Vanessa, obrigado pela pergunta. E Vanessa, você me ajudou um pouco a responder a pergunta do Fábio, então valeu. Enfim, realmente são perguntas difíceis de responder, porque, assim como tudo que a gente tem visto hoje em dia relativo à proteção de dados, quando a gente está falando de direitos titulares, por exemplo, inevitavelmente a gente vai esbarrar em outras questões que também são importantes, como a questão do desenvolvimento tecnológico, segredo comercial e industrial, aí até mesmo os fins legítimos que, por exemplo, o poder público pode ter no tratamento desses dados. Então, mas se a gente pensar, por exemplo, no caso da Ering, em que talvez a base legal que eles deveriam utilizar é, de fato, o consentimento para poder fazer o tratamento desses dados pessoais, talvez a palavra-chave esteja na transparência. E aí, por isso que eu falei, Vanessa, que você me ajudou um pouco nessa resposta, porque a gente tem o consentimento, ele ser, enfim, consentimento nos que a gente precisa para o tratamento de dado pessoal biométrico, ele ser destacado, ele ser específico, não necessariamente significa que ele tem que ser um consentimento por escrito. Então, a gente tem muito essa visão de que você deveria ter uma cláusula de consentimento, você vai lá e vai assinar e vai dar o seu consentimento. Mas não necessariamente. A gente pode obter esse consentimento de outras formas, embora isso seja mais difícil do que a gente simplesmente, por exemplo, como o Fábio comentou, ter um totem na entrada da loja, ou você assinar um documento concordando com o tratamento desses dados. E aí sim, talvez a melhor maneira de você garantir que a pessoa deu o seu consentimento está justamente na transparência. A gente tem um documento do Comitê Europeu de Proteção de Dados, as diretivas 3 de 2019, que falam justamente sobre tratamento de dados pessoais a partir de vídeo monitoramento. E um ponto em que eles batem o tempo todo, nas talvez 70 páginas do documento, é na questão de dever de aviso de informação. Então, para o tratamento de dados pessoais a partir da coleta por vídeo ser lícita, você vai depender de você ter um aviso claro, um aviso inequívoco que deixe o titular dos dados ciente de que aquele tratamento de dados está ocorrendo. Então, talvez um caminho que a gente poderia ter é justamente isso, você ter de alguma maneira, por exemplo, na Ering, na entrada da loja, um totem, um cartaz, enfim, que indique esse tipo de tratamento de dado pessoal e permita, de alguma maneira, que a pessoa opte ou não por esse tratamento. E aí é um pouco complicado também, né? Porque a gente imaginar que a loja deveria ou teria que definir mecanismos que permitissem coletar os dados das pessoas que deram consentimento ou que aceitaram entrar na loja mesmo sabendo desse tratamento desses dados.
então, de uma maneira, permite também que pessoas acessem aquele serviço, aqueles produtos, e não tenham esses dados coletados, não tenham esses dados tratados. Então, não é uma resposta fácil, como que a gente conseguiria fazer isso? É óbvio que a gente pode pensar em questão de direito de exclusão de dados, enfim, todos aqueles artigos, enfim, todos os direitos que a gente tem elencados na LGPD. Mas, então, o primeiro passo é justamente isso, é a transparência. É o que, por exemplo, como eu acabei de falar, o Conselho Europeu de Proteção de Dados tem orientado, e por exemplo, o que motivou, o que embasou a decisão que condenou a Via 4, que não foi exatamente o desvio de finalidade da LGPD, mas sim a falta ou o descumprimento do dever de informação que está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Então, uma palavra-chave, sim, que a gente tem em todo esse uso é a informação, é a transparência. E aí, claro, quando a gente pensa, a gente vai ter que pensar também em que nível de transparência, né? Se a gente está falando de transparência em relação ao uso, ou se a gente está falando em relação à transparência ao sistema de reconhecimento facial em si. Porque aí sim a gente pode entrar e a gente pode acabar esbarrando em questões de segredo industrial, segredo comercial. Então, é mais problemático ainda. E aí acho que vai muito, como eu falei no começo da minha exposição, de a gente pensar de qual tipo de uso de reconhecimento facial a gente está falando. Se a gente está utilizando, enfim, para fins de segurança, se a gente está usando para fins de prevenção à fraude, se a gente está usando simplesmente para poder facilitar a oferta de um serviço ou de um produto. Então, novamente pensando, pegando o caso da Hering, talvez muitos já tenham ouvido falar das lojas da Amazon nos Estados Unidos, em que você não precisa basicamente fazer nada. Você simplesmente entra na loja, pega o produto que você quer e você consegue sair da loja sem ter que ter contato com nenhum atendente, sem depender de nenhum tipo de método de pagamento nem nada. Mas aí, nesse caso, a pessoa está entrando naquele sistema, ela está entrando naquela loja sabendo que ela vai ter todos esses tipos de dados coletados. Então, a gente E um pensar cadastro prévio em cadastro necessário para aquela prévio, finalidade exatamente. específica, cumprimento do contrato com o consumidor. Ele também talvez seja uma solução, né? Mas aí as lojas teriam que ser apartadas, né? A que Exatamente. compra sem touch é que compra, né? Exatamente. E isso entra no outro ponto que eu queria comentar, que eu sempre gosto de pensar muito nessa questão, por exemplo, de reconhecimento facial, quando a gente fala em um dos princípios que a gente tem na LGPD, também no GDPR, que é o da necessidade. E eu acho que necessidade vai trazer como implicação direta a questão da alternativa. Se eu tenho uma alternativa àquele tratamento de dados pessoais, ele pode não necessariamente ser necessário, com perdão da redundância. Então, óbvio que há casos em que por exemplo, na questão de a contratação de empréstimo no banco remotamente pelo aplicativo de celular, a gente vai depender de uma maneira de verificação, como, por exemplo, o reconhecimento facial, que é a mais segura e talvez, portanto, seja necessária. Mas em alguns outros casos, a gente pode ter alternativas a isso. Então, a gente pode ter, sim, uma loja que vai realizar esse tratamento, mas a gente pode ter a opção de pensar em uma loja, sempre vai ter uma loja que não tenha, mas aí óbvio que isso geraria um custo enorme, enfim. É realmente muito difícil de conciliar e trabalhar todos os interesses de maneira que atenda plenamente aos titulares dos dados e plenamente a parte interessada economicamente nisso. Muito bom. Só para a gente manter no tempo, aqui a gente tem alguns comentários e uma pergunta, então vou ler aqui os comentários. A Lucimara Poeio falou aqui, se você poderia indicar os trabalhos que estudaram os métodos de reconhecimento facial, que indiquem os pontos fortes e frágeis do uso da tecnologia, e se você pode disponibilizar a apresentação, isso sim, né, a gente manda pela BPI, então vai estar disponível. E, enfim, se você pode indicar depois alguns, você pode até botar depois aqui no chat algumas indicações bibliográficas aqui, principalmente nessa parte de pontos frágeis e fortes do uso da tecnologia de reconhecimento facial. Esse é um comentário. O Pablo Torquato falou aqui que existem alguns projetos de lei com base no Sai da Minha Cara, sobre o caráter invasivo e discriminatório da tecnologia. Então, mais um comentário aí também, né, relevante para a gente olhar. E aí tem uma pergunta da Vanessa Ferro, para a gente poder tentar responder aqui ainda em tempo, que é a seguinte. Samuel, nas suas pesquisas você conseguiu identificar decisões, ou mesmo se já há algum padrão ou posição majoritária mesmo da doutrina, se a norma da LGPD que trata da sua inaplicabilidade em relação ao tratamento de dados pessoais realizados para fins exclusivos de segurança pública se estende aos entes privados que sejam concessionários de serviços públicos, por exemplo,
uma empresa contratada por um município que instala câmeras de segurança na via pública. Seria uma situação diferente em relação à concessionária no metrô de São Paulo, por exemplo? Obrigado. Aqui é a pergunta da Vanessa Ferro, no nosso chat. Vanessa, obrigado pela pergunta. É uma pergunta, na verdade, que eu tenho tentado responder tanto academicamente quanto um desafio profissional também, por conta de demandas de alguns clientes, justamente nesse sentido, de tentar entender até que ponto, por exemplo, uma concessionária de um serviço público, ela vai estar sujeita ou não à LGPD com base no artigo 4º, no inciso 3, que seriam as exceções, né, as hipóteses de inaplicabilidade da lei, ou até que ponto esse tratamento seria permitido, justamente por não ser, por não estar encaixado no artigo, nas exceções do artigo 4º. Então, não existe nenhum posicionamento jurisprudencial, nenhuma decisão nesse sentido ainda, mas a gente tem visto, sim, alguns questionamentos. Um questionamento bem forte que se tem visto é, por exemplo, com relação ao SERPRA, a empresa de tratamento de dados do governo, que tem utilizado bases de dados, por exemplo, da CNH, e aí, enfim, a gente tem a questão de imagens, e a gente pode ter também identificação biométrica da pessoa a partir dessas imagens. A SERPRA tem utilizado essas bases de dados para outras finalidades. Então, o que se tem questionado é, primeiro, enfim, tudo com base nos princípios que a gente tem na LGPD, e esses princípios, sim, que vão ser aplicáveis independente do ente que está utilizando, que está fazendo o tratamento desses dados. Então, como a gente tem no parágrafo 1º do artigo 4º da LGPD, os princípios e os fundamentos se aplicam a todo e qualquer tratamento de dados pessoais, independentemente da aplicação da LGPD ou não. Então, é sempre necessário que a gente observe a questão da finalidade, do propósito da coleta inicial daqueles dados, da necessidade e também questão de transparência. Então, muitos têm questionado nesse sentido, como que essas empresas, um outro caso, por exemplo, no Rio de Janeiro, da Rio Luz, a concessionária de iluminação pública do Rio de Janeiro, que pretende, ou que, enfim, está em fase de implementação de postes com câmeras inteligentes, dotados de sistema de reconhecimento facial. E aí o que se tem questionado, enfim, por diversas associações da sociedade civil, é justamente essa questão de dever de transparência e também de observação da finalidade e do propósito, para não ocasionar, como a Vanessa bem pontuou, um estado de vigilância e que, enfim, acabe com essa vigilância excessiva, desrespeitando inúmeros direitos fundamentais dos cidadãos. Ótimo, Samuel. Obrigado. Vanessa, está sem som. Só uma complementação, eu não sei se a outra Vanessa, né, era nesse sentido que ela estava pensando também, mas acho que é algo que é importante da gente frisar, que o próprio Samuel já trouxe, ainda que a gente chegue num futuro a uma decisão, né, de que ela, então, essas concessionárias estariam dentro do inciso 3 do artigo 4º da LGPD, isso não é isentará do cumprimento de outras legislações das quais a gente também pode derivar obrigações desde transparência, né, não sem razão, a decisão lá da Via 4 do metrô, ela é bem direcionada nesse sentido, e, enfim, outras questões aí, outras legislações que podem ser mais diretamente aplicadas, e há já também o projeto de lei nessa parte de segurança pública, uma hora isso também vai ser mais bem regulado também. Exatamente, Vanessa, obrigado. Legal, pessoal. A gente chegou aqui faltando 2 minutos, eu perguntei se alguém tinha mais perguntas, fiquei feliz que a gente não perdeu mais que 10% da audiência até o final, então, sinal que a escolha do tema foi boa e do palestrante também, né, principalmente chegando na hora do almoço. Então, queria agradecer de novo, né, em nome da comissão, né, ao Samuel. Eu estou vendo que o nosso presidente está na nossa comissão ali, então, queria agradecer aí ao Samuel por topar o convite, em nome meu, do Zé Du e da Vanessa, e acho que o tema é um tema super relevante, que a gente pode ter até mais interações aí futuramente. Presidente, por favor. Fábio, obrigado. Eu estava assistindo no outro link, para evitar poluir aqui o painel, mas queria dar parabéns ao Samuel pela apresentação, adorei. Queria agradecer muito a ele pela gentileza, pela generosidade em poder colaborar com a nossa associação.
E queria agradecer também a você, Fábio, e a Vanessa, pelo trabalho de coordenação, pelo tempo que vocês doam para a nossa entidade, e dar os parabéns novamente aí por esse encontro excelente. Aprendemos todos muito hoje. Obrigado e abraço a todos. E temos que aí falar do Pierre também, que foi que, na verdade, fez o cold call para o Samuel. Então, o Pierre está em trânsito no avião, indo para um cliente em Porto Alegre, mas ele que ajudou a fomentar aí. Então, deixo o nosso abraço aí para o Pierre, que foi fundamental, apesar de não estar presente aí hoje, mas estava aí com a gente ontem. Obrigado, presidente. Samuel, palavras finais aí. Novamente agradecer o convite, foi uma honra poder falar com vocês aqui, poder participar desse encontro. Gabriel, Fábio e Vanessa, muitíssimo obrigado pelas palavras, pela participação. A todos também que ficaram até o final, obrigado pela audiência. E sigo aberto para a gente poder continuar discutindo, conversando. Enfim, é bem fácil me achar no LinkedIn, por aí a gente vai, qualquer coisa a gente conversa, a gente troca mais ideia. Novamente, obrigado pela receptividade. E, enfim, pelo acolhimento aqui, foi realmente muito bom, obrigado. Aí você pode postar o cupom de desconto para o livro ali no chat, tá? Então, Nossa, quem me dera, eu estou tendo problemas com a editora por conta disso, estou tentando. Mas qualquer coisa, se alguém tiver interesse também, eu vou deixar meu e-mail no chat. Se alguém tiver interesse, entra em contato comigo e a gente dá um jeito de... Ainda tem algumas cópias sobrando, posso ver com a editora também, caso alguém queira. Tá aí o meu é e-mail. brincadeira, mas a gente, com certeza, o pessoal que vai comprar o livro, porque é bastante interessante o tema. Obrigado mais uma vez em nome da BPI e um bom resto de dia a todos. Obrigada a todos. Obrigado. Em suas 39 primeiras edições, nosso congresso foi presencial, com grande sucesso. Veio a pandemia. O desafio de realizá-lo à distância mostrou-se oportunidade. Aprendemos a tirar partido da internet e repetimos o sucesso. Agora, para nossa imensa alegria, o pior da pandemia parece ter passado. Assim, podemos voltar a nos encontrar. E vamos comemorar isso no maior centro de negócios da América Latina, na cidade de São Paulo. De dura poesia concreta e discreta beleza. Do ano que se comemora o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Frente a acontecimentos recentes no mundo das artes, como os NFTs, e frente à perspectiva de realidade virtual e a realidade aumentada virem a fundar uma nova internet, certamente teremos muito o que discutir. Como sempre, vamos tratar de todas as novidades no campo da propriedade industrial, pois sabemos que marcas, patentes e desenhos industriais ocupam um lugar de destaque no mundo em transformação. E vamos festejar a possibilidade de voltarmos a nos ver frente a frente. Depois da experiência remota bem-sucedida, quem, por qualquer motivo, não puder estar em São Paulo, não ficará excluído de nosso congresso e poderá interagir com os presentes. Todos poderão assistir a todas as sessões simultâneas no momento que convier, pois o Congresso Internacional da BPI de 2022 será híbrido, como os novos tempos estão a permitir, e todas as sessões ficarão disponíveis na internet como desejam os nossos associados. É um novo desafio, mas estamos confiantes no sucesso. Afinal, São Paulo sempre foi palco de imensos desafios, da expansão de nosso território à independência, do sucesso de nossa indústria à grande revolução verde que impulsiona o Brasil, e da afirmação de nossa cultura e nossas artes. A fronteira agora é no universo virtual e no ambiente de negócios que nele se constrói, totalmente dependente da melhor regulação possível da propriedade intelectual. Se preparem para as discussões instigantes do Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Será uma grande confraternização. Não perca!